Fofoca pesadíssima. Traída pela própria irmã. Eu tô passada, chocada. Conta pra gente, Raquel, o desenrolar dessa história. Ela disse pra mim, a gente não sabe se é verdade, que o meu padrasto assediava ela. Foi quando os dois começaram a se aproximar, só que essa aproximação foi muito sutil. Foi coisa tipo, eles iam junto pra academia, porque ela falava que ela precisava gravar conteúdo e precisava de ajuda. E como eu tava grávida, eu ficava olhando os meninos pra eles irem pra academia. Meu Deus, a mulher fazendo a irmã de babá pra dar pro marido. Chama a polícia! Minha opinião. Eu vou levar um tiro porque dei minha opinião agora? Oi, eu sou a Blaze. Bem-vindo ao meu mundo dos para-brisas, onde você vê reacts, makeups, fofocas e muito mais. E hoje eu vou trazer uma fofoca tiktokiana do nosso mundozinho do TikTok, no qual a moça chamada Raquel foi traída pela Ruth. Raquel, esta que foi traída pela sua própria irmã enquanto estava em período gestacional. Parece que tá virando hobby de homem trair mulheres grávidas e sumir enquanto a mulher ainda tá ali no processo de puerpério. Deixa a Raquel Deixa a Raquel contar pra gente essa história. Dessa vez eu também baixei os vídeos com detalhes. Estou me aprimorando nas técnicas youtubianas. Estou melhorando a forma de fazer o react. Glória a Deus. Vamos lá. Parte 1 o nome dela. Eu vou ter que olhar no TikTok, porque, sinceramente, eu não gravo o nome de ninguém. Raquel Souza. Eu só lembrei de Raquel, acho, por causa da novela Ruth e Raquel. O @ do TikTok dela é um negócio assim, tipo, pitiruliro. Pitiruliro, baby. É pichirilo. Ó, tá vendo aí? Pichirilo. Olhem aí na tela, está passando aí. Sigam Pichirilo Souza para ajudar a diva a se recuperar desse baque que é a traição. A ter um engajamento, para ter um sustento para o filho. Mas vamos à história. Oi pessoal, tudo bem? Eu vim aqui pra vocês gravar esse vídeo porque muita gente tem me pedido no TikTok, no Instagram, pra contar a história completa desde o início. Então eu vim aqui hoje, separei esse tempinho com mais calma pra falar tudo certinho pra vocês desde o começo e explicar tudo o que aconteceu. Então pessoal, pra quem não me conhece, o meu nome é Raquel, tá? Na verdade... Eu não conheço. Tô conhecendo agora. Eu acho que vocês aí de casa também tô conhecendo agora. Porque no TikTok inventam pessoas. Eu não nasci em Araçatuba, eu nasci em Santos, a família toda da minha mãe é de lá. E aí o que acontece? Eu fui criada pela minha mãe junto com a minha irmã desde pequena, tá? Aí com 15 anos a minha mãe conheceu o meu padrasto. E aí, tipo assim... Essa história vai ser longa. Ela tá contando desde o dia que ela nasceu. Pra mim ele não era uma pessoa tão legal, na época a gente começou a ter muitos atritos, e aí eu falei pra minha mãe pra ela escolher entre o meu padrasto ou eu, e ela, tipo assim, como sempre ela escolheu homem, né, porque ela sempre foi assim, infelizmente, e pra vocês terem uma ideia, ela conheceu ele em 4 meses e 6 meses eles casaram. E aí eu não posso expor muito ele, sabe, a história de vida dele, mas assim, ela conheceu ele numa casa de recuperação, tudo, então foi um momento muito turbulento. Eu não sou uma pessoa fácil de confiar nas... Se foi uma casa de recuperação, significa que talvez ele fosse um dependente químico. Então ela colocou em risco, colocando uma criança, né, ela tinha 15 anos, e colocou um padrasto dentro de casa para conviver com essa criança. Mas aí vamos ver o discorrer. O que Raquel fez com isso? Casou-se logo em seguida para sair de casa? Vamos lá. Pessoas então não confiavam nele, eu não gostava dele. E aí depois disso eu resolvi vir morar pra cá em Araçatuba. Foi quando eu comecei a morar com meu pai, né? Aí eu vim pra cá e quando eu tinha 16 para 17 anos... Quase foi quando eu conheci o João Pedro, porque assim, pra quem não sabe, a gente mora na mesma rua, ele mora de um lado e a casa do meu pai é do outro lado, né? Então, tipo, a gente se conheceu na mesma rua. Aí em 2018, ele era amigo dos meus irmãos, né? E aí a gente se conheceu. Foi quando a gente começou a namorar em 2018.
Quando foi em 2019, foi quando eu fiquei de maior e aí eu mudei pra casa dele. Ou seja, ela morava com o Tonhão desde os 19 anos, mas parece que foi em 2019 que ela falou, né? Aí a gente começou a morar junto e assim, o João Pedro sempre Gravando numa rodovia, minha filha. foi uma pessoa muito carinhosa, ele era um marido assim, gente, se eu quebrasse uma unha, ele ia lá no canto-socorro comigo da unha quebrada. Ele me mandava aqui, eu peguei a foto pra vocês, ó, ele me mandava cesta, todos os... Não tô. Foca aqui. Eu não tô dizendo que todo homem muito bondoso é um homem que trai, é um homem que faz isso ou aquilo. Mas, geralmente, as pessoas que são extremamente ciumentas e ficam com excessos de demonstração de amor em público para, tipo, demarcar um território, são pessoas suspeitas. Mas também, eu não vou colocar isso na sua cabeça. Aí, já é problema de vocês. Mas, eu vou te dizer, as pessoas que mais traíam eram as pessoas que mais demonstravam publicamente afetos. Que eu conheci no meu ciclo de amizade. De pessoas que mandarem chocolates, buquês, flores, sempre tá demonstrando ali aquele sentimento de amor. Eram as pessoas que mais traíam. Quando ia descobrir, era 12, 15, 25. Os aniversários aqui foi quando eu trabalhei no Magazine, ó. Esse aqui é no Ano Novo. E no outro Que homem! Eu não vou falar nada. serviço também que eu trabalhava, ele sempre me mandava cesta, aqui também, então ele sempre foi, assim, uma pessoa muito presente, né? Então, por isso que pra mim, quando eu descobri tudo, foi tão difícil, as pessoas não estavam entendendo, eu tô explicando melhor. Rapaz, pra mim seria difícil, não era nem a traição. É porque ele tava comendo tua irmã. Ô, fia! A tua irmã. Não, inaceitável. Pra vocês saberem. Aí, gente, quando foi em 2020, a minha irmã era casada, né, com o pai dos meus sobrinhos, eles se separaram, e aí eu falei pra ela vir pra cá, né, aí ela acabou vindo pra cá em 2020, foi quando o Covid entrou, né, aí ela veio, aí eu cuidava do meu sobrinho, porque ela só tinha um, né, e ela trabalhava. E aí eu cuidava do meu sobrinho, né? Colocou para morar dentro de casa. Aí mora o perigo, aí já sofreu as consequências. Vai pagar caro. Você vai pagar caro. Ela não tava pagando aluguel, mas tava pagando com a alma. O que aconteceu? A gente teve um atrito, a gente teve uma discussão, porque ela começou a ficar... Eu não sei se ela estava estressada com o serviço, ela começou a ficar estressada. E aí teve um dia que ela xingou o meu sobrinho de retardado autista. E ela trabalhava dentro de uma UTI pediátrica, cuidando de crianças que estavam lutando entre a vida e a morte todos os dias, tá? Quem conhece ela do hospital, por favor, comenta aqui embaixo, porque vocês sabem que eu não tô mentindo, tá? Todo mundo nos hospital lá no Ana Costa conhece ela. Então, assim, aí eu peguei e aí eu não gostei, eu me senti ofendida, né, porque eu não tinha filho, gente. Eu me senti muito ofendida porque eu não gostei do que ela falou pro meu sobrinho. Aí a gente começou uma discussão, eu falei assim, Natália, onde já se viu, você trabalha no UTI, tipo assim, você chamou seu filho de retardado autista porque você tá sem paciência, ele tá chatinho porque ele tá com sono, entendeu? Aí a gente teve uma discussão, a gente acabou puxando o cabelo uma da outra, e aí foi isso. Aí depois disso ela saiu de casa, ela acabou. Briga tranquila entre os brothers. Irmãos se engalfiando. Agora, eu e minha irmã, assim, depois de adulta, a gente nunca mais brigou desse jeito, não. Eu tenho uma irmã mulher. Mas a gente brigava assim, desse jeito, quando a gente tinha 10 anos de idade. Depois disso, eu acho que é papo de terapia em família. Coisa de bora tratar isso aqui. Fica brigando com a irmã dentro de casa, se batendo. E minha irmã, quando a gente se estranha, a gente só fecha a cara uma pra outra. Aí minha irmã, que é meio doidinha, aí ela me xinga. Aí eu só ignoro. E é isso. Papo de terapia em família. Coisa de bora tratar isso aqui. Voltando com meu ex-cunhado, eles ainda ficaram um tempo, aí depois se separaram definitivo. Aí ela foi embora, a gente nunca mais conversou, porque ela é uma pessoa assim, eu sou uma pessoa assim, gente, se eu brigar hoje com você, amanhã a gente tá conversando, porque eu não guardo rancor. Ela guarda, tá? Ela é bem rancorosa. E aí depois disso a gente não se falou mais. Aí, gente, o que aconteceu? Eles voltaram, aí quando foi em 2023, ela separou de vez.
Aí foi quando a gente se reaproximou, que ela me mandou mensagem, e aí ela foi morar com a minha mãe, só que ela começou a ter atritos com a minha mãe. Por quê? Porque ela disse pra mim, a gente não sabe se é verdade, que o meu padrasto assediava ela. E aí ela contou pra minha mãe não acreditou nela. Gente, infelizmente, eu não posso saber se é verdade ou não, né? Porque ela conta tanta história como vocês viram, que a gente nem sabe mais o que é real do que não é real. Aí, gente, na época, né, eu acabei acreditando nela, né, porque qualquer pessoa acreditaria, acabei tomando as dores dela, fiquei contra o meu padrasto, contra a minha mãe, né, achei ruim, eu ainda fui lá falar com a minha mãe, tipo assim, porque eu não aceito essas coisas, né, e ela tava morando com a minha mãe, por causa desses problemas, ela saiu da casa da minha mãe e foi morar com uma irmã dela, que ela tem outra irmã por parte de pai. Não sei o motivo, a irmã dela deixou de morar com ela, e ela começou a morar sozinha lá no apartamento, não tiver... Resumindo, essa pessoa vai de casa em casa, briga com todo mundo e não se dá bem com ninguém. Ela não consegue conviver com ninguém. E ainda tu botou dentro da tua casa. A mulher te orienta. Ô mulher, tem brigas que a gente não pode levar no nosso peito. Tem coisas que a gente tem que averiguar os fatos. E aí, não tô falando da questão do possível abuso ali, ou do possível assédio. Se aconteceu, realmente vamos ficar do lado das mulheres até a gente ter provas. Mas, claro, pergunto se a pessoa quer dar uma queixa, pergunto se a pessoa quer investigar. Se a pessoa não quiser fazer nada disso, já é suspeito, mas tudo bem. Até aí, ok. Mas a pessoa cria confusão em todo lugar que vai. E aí o problema não é a pessoa. Aí não. Aí é crime. mais contato, não morava mais junto. Aí, gente, o que aconteceu? Ela começou a falar pra mim, né, que ela em São Paulo era muito difícil, era muito caro o custo de vida. Às vezes ela tinha que sair pra fazer alguma coisa que ela tava começando na internet. E aí ela não tinha com quem deixar os meninos. Eu peguei e falei pra ela, né, não, vem pra cá, eu vou te ajudar com os meninos, porque eu queria ela perto de mim, os meus sobrinhos perto de mim. E assim, mesmo a gente estando longe, né, eu aqui era... E o que dá a entender nessa história é que ela é a irmã mais nova. Ela queria estar perto da irmã mais velha. A irmã mais velha já tinha filhos. E aí ela ficava tentando lidar ali com algum tipo de aproximação, algum tipo de contato. Vem que eu cuido das crianças, traz você pra cá. Pelo menos no ponto de vista da nossa narradora, Raquel. Foi quando os dois começaram a se aproximar, só que essa aproximação foi muito sutil. Foi coisa tipo, eles iam junto pra academia, porque ela falava que ela precisava gravar conteúdo e precisava de ajuda. E como eu tava grávida, eu ficava olhando os meninos pra eles irem pra academia. Meu Deus, a mulher fazendo a irmã de babá pra dar pro marido. Então, vai menina, vai, leva meu marido. Leva ele pra gravar o conteúdo. Só não sabia que o conteúdo era adulto. Desculpa, diva. Eu me consolido. Não consegui falar essa palavra, então eu falei de qualquer jeito. Consolido. Não é seu consolido. Eu tenho empatia pelo seu problema. Mas minha obrigação aqui é fazer humor. Aí não dá. Ou no mercado, ou nesses mercadinhos de bairro para buscar alguma coisa. Foi muito sutil e eles começaram a fazer tudo juntos sem que eu percebesse, sabe? E quando eu comecei... Eles assim, eu preciso tomar um banho, mas eu preciso que o João vá comigo. Mas eu queria muito no restaurante, mas eu tô sem companhia. Deixa o João ir comigo. Eles nem estavam disfarçando. Sem perceber, eu não via maldade, porque a gente nunca espera isso de uma irmã, né, e do marido. E aí, gente, foi quando aconteceu que a minha irmã tinha que ir pra São Paulo. Não, mas brincadeiras à parte, gente, errada ela não tem nada. Ela tá ficando com os sobrinhos. Ela tava ajudando uma irmã que tava saindo de um relacionamento desestruturada, que não tava tendo condições financeiras de ficar numa casa sozinha, com mais de uma criança. E ela tava fazendo a parte dela, já que ela tava em casa. Por que não cuidar dos meus sobrinhos? Por que não te dar um apoio pra você crescer nas redes sociais? Eu acho que isso é o mínimo que o irmão faria. O que o irmão não faria é no seu esposo. Isso que não pode.
Aí, eu e minha irmã, a gente tem gostos para homens totalmente distintos. Totalmente distintos. Um homem que eu me interessar não vai ser nunca o homem que ela vai se interessar. Faltou luz aqui do nada. É sério. Quando as coisas começam a me auto-sabotar. Eu e minha irmã não temos o interesse pelo mesmo tipo de pessoa. Não tem como uma pessoa que se interessa pela minha irmã se interessar por mim. Até porque somos personalidades diferentes. E simplesmente porque essa pessoa, a partir do momento que ela se interessa por minha irmã, ela vira totalmente um nada. Tanto para mim quanto para minha irmã. Porque isso é o normal a ser feito. Isso é o que uma pessoa normal, um ser humano, faria. O homem da minha irmã, pra mim, é uma mulher de xereca. E se você gostar de uma mulher de xereca, ele vira um homem com pau. É simples. A soma é 1 mais 1. Se acrescenta mais 1, é negativo. E aí, nunca tivemos conflito. Ah, não. Um ensaio, porque eu tava sem dinheiro, não tinha feito chá, nada. Um ensaio de fotos deu grávida. E eu vou mostrar pra vocês aqui, peraí. Aí foi quando a gente fez esse ensaio aqui de fotos. Eu tenho até com ela, com a minha mãe, na pedra na vesícula. E eu sentia muita dor, muita dor, muita dor. Foi aí que quando em agosto eu fui internado, eu fiquei 5 dias internados, né? Eles tiveram que tirar minha vesícula, eu fiquei internada, eu tive que ficar longe da minha bebê. Ela tinha 2 meses, tá? E aí foi quando, com uma semana de operado, ele falou que os amigos dele tinham chamado ele pra um churrasco. Aí eu falei que eu não queria que ele fosse, porque eu tava com muita dor, eu não queria ficar sozinha, eu não queria me sentir sozinha. Ele, não, eu vou levar a sua irmã, porque aí você vai ver que não é nada demais, eu vou voltar cedo, quando for 1h30, 2 horas no máximo, eu volto. Aí Vou levar sua irmã porque é bom que eu não preciso arrumar outra mulher para atrair. Eu já levo a que eu vou comer. tipo, eu acabei deixando, né, porque ele falava que ele trabalhava muito, que ele queria sair um pouco também. E, tipo, eu super entendo, né, gente, porque também quando ganha um bebê a gente fica, né, se sentindo assim, sufocado. E aí eu acabei acreditando nele e aí eu deixei. Foi quando a gente teve a nossa primeira briga, que tem o áudio dela. Aí, pessoal, foi quando eles foram pra esse churrasco, né? E aí eu comecei a ficar desconfiada. Por quê? Porque ele falou que ia chegar no máximo 1h e chegar às 5 da manhã. Na época eu fiquei com tanta raiva que eu tranquei a porta do quarto. Aí ele não conseguiu entrar, ele dormiu lá pra fora. E aí ele ficou puto, no outro dia a gente discutiu. E aí a minha irmã também foi com ele. Aí a irmã fala, mas sua irmãzinha, ele estava comigo. Não tenho que se preocupar, não tem risco de nada. Chegou 5h da manhã, mas não foi porque eu estava fazendo coisas indecentes com ele. Chegou, tipo, super bêbada. No outro dia eu esperei ela acordar pra mim questionar ela, porque eu não gostei do posicionamento dela. Como eu tinha sido uma coisa combinada com meu marido, eu acho que se ela tem um pouco de consideração por mim, nossa, deu 1h, vamos embora. Então, ela teria vindo embora e largado ele lá, porque ia ser um problema meu e dele. Não, ela chegou junto com ele, tá? Eles ainda chegaram de mansinho, porque eu tava acordada. E aí eu ouvi eles abrindo o portão bem devagarzinho. Foi quando a gente teve a nossa discussão, porque eu fui pra questionar ela. E aí ela tipo assim, ela surtou, gente. Eu tinha no meu coração assim, gente, ela vai pegar as coisas e vai embora, não vai olhar nem na minha cara. Eu tranquei o portão. E aí ela saiu já andando, aí eu falei assim, não, vem aqui, vamos conversar, eu não gostei dessa atitude. Aí ela já começou a se exaltar, ela falou, ai, chama o João Pedro também pra participar. Eu falei assim, ai, por que chamar o João Pedro? Você é minha irmã, não pode conversar só eu e você? Eu falei assim, agora tu... Lembrando que essa mulher estava operada. Lembrando que essa mulher estava doente, de cama, e 2 meses depois de ter parido. Tem que chamar ele? Que é isso? Aí foi quando a gente começou a discutir, que ela veio pra cima de mim, vou mostrar o áudio aqui pra vocês. Operada, minha sogra segurou, ela ainda fala assim, você que segura o seu marido, porque eu sou... Você que segura seu marido, não deixa de ser comigo não, mesmo essa sua irmã, eu não tenho caráter nenhum. Que mulher engraçada, viu? Que mulher engraçada. Tô solteira, ela veio pra cima de mim, aí segura o seu marido que eu tô solteira. Tô na pista e tô atirando para uns casados. a sogra fala, Natália, ela tá operada. E aí ela falou assim, foda-se, eu também estou, porque ela tinha feito uma raspagem. E eu, cheia de ponto na barriga, ela veio pra cima de mim, porque eu falei assim, fala baixo, você tá assustando a minha filha. Ó.
Eu falei, você vai sair? Se você for terminar, eu vou pegar o busão e ir embora. Você tá na minha irmã. Por que você pode sua? Sim. Chama a mulher de ingrata, sendo que a mulher que faz serviços pra ela, cuidava do filho, botou dentro de casa, mas a ingrata é a corna. Sim. E ela mostrando com provas comprovadas. Aí, gente, isso foi dia 11 de agosto, tá? Quando foi, a gente parou de se falar, claro, óbvio, né? Quando foi no dia 20 de agosto, ela falou que tava com muita saudade da bebê. Eu acabei deixando ela ver porque eu não queria misturar as coisas, né? Tipo assim, com os meus Dá pra ver que ela é uma pessoa que queria ter uma família, que queria estar perto de uma família. E desde que ela se entende como adolescente, ela vem de uma estrutura de uma família desestabilizada. E ela busca isso dentro de todos os relacionamentos que ela encontra, né? Relacionamento com a irmã, relacionamento com a mãe. Enfim, ela acaba cedendo muitas coisas por conta dessa coisa de querer ter a família próxima. Gente, mas nem sempre família é um anjo na sua vida. Às vezes a gente tem que aprender a abrir mão de familiares. E esses momentos de abrir mão serão os momentos mais em paz que você vai encontrar na sua vida. Às vezes, abrir mão de uma mãe que talvez não te ame. E você, não, mas é minha mãe, eu tenho que fazer um esforço pra ela gostar de mim. Não tem. Não tem. Eu não consegui nem fazer piada, porque me deixa um pouco triste. sobrinhos com ela, né? Ainda, esqueci de falar pra vocês, foi no dia 11, no dia 12, eu acho que ela fez pra chamar atenção, mas ela pegou e aí ela começou a ligar pra minha sogra, falando que tinha passado mal e voltado pro hospital. Eu ainda mandei mensagem pra ela, falei assim, Natália, se você precisar, pode deixar os meninos aqui em casa, vai lá se você precisar voltar a ser internada, né? Não tem problema, eu olho os meninos, pode ficar tranquila, eu não vou misturar as coisas. Aí depois disso, beleza, ela veio, viu minha filha, e aí ela deu uma proposta pra minha mãe vir morar aqui, pra ela ajudar a gente com os meninos, ajudar com a bebê, né, que era muito bebê ainda. E aí a minha mãe veio pra cá em setembro. A minha mãe chegou aqui em Araçatuba, né, e ela tava morando lá com a minha irmã. E aí, nesse meio tempo, eu comecei a sentir o João Pedro muito frio. Gente, eu nunca senti ele desse jeito. Ele sempre foi uma pessoa muito amorosa. E ele tava estranho. Gente, aí ele tava muito estranho. Eu nunca vi o João Pedro daquele jeito. E aí eu comecei a me sentir mal, né? E aí eu pedi conselho para uma amiga próxima, para minha madrasta, para minha sogra. E ela falou que às vezes ele estava estressado por conta do serviço. E a minha amiga também deu um ponto de vista, que achava errado no posicionamento dele. Tipo assim, ele ficou meio omisso diante dessa briga, tipo, querendo jogar a culpa pra cima de mim. E aí eu comecei a me sentir muito mal, né? E eu peguei, e aí eu tava me sentindo muito mal. Aí foi quando a minha mãe chegou. Ela chegou. E aí, quando a mãe chega, você acha que vai ajudar? Pois vai. Mas vai ajudar a irmã traidora a trair ainda mais o marido. E ser omissa. E aí ela foi morar com a minha irmã, e aí eu não sei o que aconteceu, elas tiveram uma briga, bem no começo, quando minha mãe veio, e a minha mãe foi morar em casa. Ela foi morar em casa com meu padrasto, e ela ficou 2 meses lá na minha casa. Foi quando, no aniversário dele, eu já não tava ficando muito com a minha irmã. Aí foi quando no aniversário dele eu saí com a minha mãe, encontrei ela na rua, com os meninos, que ela tinha dirigido um carro, tinha alugado um carro. E aí ela mesma foi se convidando, eu não convidei ela pra entrar na minha casa, ela veio entrou com os meninos, e aí eu já não gostei, mas eu fiquei quieta. E aí foi quando tem aquela foto lá deles no aniversário dele, né, com a gente. Foi quando no mesmo dia, de madrugada, eu acordei, porque a bebê mamava no peito, então eu acordava muito. E aí eu peguei o celular dele pra olhar. E aí parece que mulher tem um negócio, né, quando ela... Ai, finalmente chegou o momento em que ela vai descobrir, porque eu já tava agoniada. Fala, mulher, como é que tu descobriu? Fala!
com alguma coisa tem. E aí eu peguei o celular dele pra olhar, foi quando eu descobri tudo. Eu descobri tudo nesse momento, e aí, tipo assim, gente, É interessante que quando a mulher descobre traição, ela sempre tem que dar uma de detetive, né? Ela sempre tem que dar uma de investigation. E assim, é catando o celular, é descobrindo senha, é pegando conversa. Mas a mulher sempre descobre quando chega o momento de descobrir. o meu mundo caiu. Parecia que, tipo assim, alguém tinha morrido. Foi muito doido, eu peguei e comecei a tremer, Aí eu acordei a minha sogra e eu falei assim, mano, o que é isso, tia? E ela, calma, vamos ver o que tá acontecendo, que ela não tava entendendo nada. Isso era 4 horas da manhã, todo mundo dormindo, né? Aí eu peguei, gente, eu fiquei muito nervosa. Gente, aí eu acordei ele e aí eu comecei a falar, falei, o que tá acontecendo, A todo momento ele negando. Todo mundo sabe, todo mundo já viu em casa, que mulher, só a palavra dela não basta. Ela tem que ter prints, ela tem que ter provas, ela tem até que imprimir pra passar na cara das pessoas. Porque só ela dizer eu vi, eu sei, não é o suficiente. Porque o homem vai tentar manipular, o homem vai tentar dizer que você está inventando, que você está criando coisa de não tem, que é teoria das vozes da sua cabeça e nunca se responsabiliza pela questão que está fazendo. Eu não vou assistir tudo, porque senão a gente vai ficar aqui 1 hora de material bruto. Coitado de Giovan, coitado do nosso editor. Adeus. Mas basicamente a irmã traiu, ela descobriu, a irmã está com o marido dela, o ex-marido dela, hoje. Se você for lá no TikTok dela, você consegue ver foto tanto da irmã quanto do marido. Que o pessoal do TikTok é assim, ninguém deixa passar nada. O pior de tudo é que a mãe ficou do lado da irmã que traiu, dizendo: mas você que é chata, você que é insuportável, você que é problemática. Eu fico louca com essas histórias, mas aí, ó, mais um caso de uma mulher que o que dá a entender dentro da linha cronológica do que ela contou é uma mulher que ficava em casa, é uma mulher que não trabalhava e ela agora tinha ali sua conta no Instagram, sua conta no TikTok, mas gente, estudem, não mantenham completamente a fissura de que vai viver uma vida de trad wife, porque trad wife pobre é dona de casa. E até se for rica, se estruture financeiramente. Porque quando você chegar a uma certa idade, eles trocam de trad wife para uma de 18. Então assim, ó, meu público, minhas considerações vocês querem viver uma vida de dona de casa? Não tem problema, vocês podem fazer isso. Enquanto vocês estiverem dentro de um relacionamento, podem fazer isso. Mas não deixe de estudar, não deixe de ter uma formação, não deixe de ter um apoio para quando algo acontecer pior, porque a gente nunca se sabe com quem a gente tá. Mesmo a gente convivendo mais de 10 anos. Às vezes a gente tá 10 anos com a pessoa e a gente não conhece a pessoa com quem a gente dorme. Entende? E não é muitas pessoas realmente acontece de já entrar em relacionamentos com pessoas que já tava fadado ao fracasso. O caso passado, que foi da Ruiva, que foi traída, ela já tinha sido traída antes de casar e ela casou mesmo assim, perdoou. Homens, a maioria dos homens não perdoa traição. Eles só simplesmente, porque as mulheres perdoam traição e ainda se sujeitam a casar, ter filho após uma traição. Então, eu espero que vocês tenham uma percepção melhor com esses casos, que tem uma fofoquinha gostosa pra gente fazer umas piadinhas, dar risada e se entreter. E é isso. Um beijo da Blaze e bye!